Neste vídeo vamos contar a história das 7 cartas do Apocalipse, um dos livros mais importantes da Bíblia. As 7 cartas foram escritas por São João, um dos discípulos de Jesus, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas contêm importantes ensinamentos sobre a vida cristã e também previsões sobre o futuro. Antes de começarmos, nos ajude com o nosso trabalho. Faça sua inscrição no canal, clique no sino de notificações. Sua presença é muito importante para nós. A primeira carta do Apocalipse é dirigida à igreja de Éfeso. Nesta carta, Jesus se apresenta como aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele elogia a igreja de Éfeso por sua perseverança, sua rejeição aos falsos ensinamentos e por testar aqueles que se dizem apóstolos, mas que na verdade não são. No entanto, Jesus também repreende a igreja de Éfeso por ter abandonado o seu primeiro amor. Ele exorta-os a se lembrarem da sua condição anterior, a arrependerem-se e a fazerem as obras que faziam antes. Caso contrário, Jesus ameaça remover o seu candeeiro, simbolizando a retirada da sua presença. Esta carta é uma chamada à igreja de Éfeso, e a todas as igrejas, para se manterem fiéis a Jesus, lembrando-se do amor que tinham por ele, no início de sua jornada cristã e fazendo as obras que ele lhes chamou a fazer. A segunda carta do Apocalipse é dirigida à igreja de Esmirna. Nesta carta, Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro, e o último, que morreu e reviveu. Ele elogia a igreja de Esmirna, por sua perseverança em meio à tribulação, e pela sua fidelidade até a morte. Jesus também adverte a igreja de Esmirna sobre a perseguição que virá sobre eles, vinda da sinagoga de Satanás, uma referência aos judeus que se opunham aos cristãos, e de alguns que serão lançados na prisão para serem provados por 10 dias. Porém, Jesus promete à igreja de Esmirna, que aqueles que permanecerem fiéis até a morte receberão a coroa da vida, e não serão prejudicados pela segunda morte. Esta carta é uma chamada à igreja de Esmirna, e a todas as igrejas, para permanecerem firmes em sua fé, mesmo em meio à perseguição e à adversidade, sabendo que a sua recompensa eterna está garantida em Jesus. A terceira carta do Apocalipse é dirigida à igreja de Pérgamo. Nesta carta, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele elogia a igreja de Pérgamo por sua fidelidade a ele, mesmo em meio a um lugar onde Satanás tem o seu trono. No entanto, Jesus também repreende a igreja de Pérgamo, por tolerar aqueles que seguem os ensinamentos de Balaão, que ensinava a Israel a comer coisas sacrificadas aos ídolos, e a praticar a imoralidade sexual, e os nicolaítas, um grupo herético que ensinava que era permitido comer carne sacrificada aos ídolos, e se envolver em imoralidade sexual. Jesus adverte a igreja de Pérgamo que caso não se arrependa, ele virá e lutará contra eles com a espada de sua boca. Ele também promete dar ao vencedor um maná escondido, e uma pedra branca com um novo nome escrito nela, que só o recebedor conhecerá. Esta carta é uma chamada à igreja de Pérgamo, e a todas as igrejas, para se arrependerem dos seus pecados, e se manterem fiéis a Jesus, evitando qualquer compromisso com a idolatria ou a imoralidade sexual, mesmo em um ambiente hostil. A quarta carta do Apocalipse é dirigida à igreja de Tiatira. Nesta carta, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, e pés como bronze polido. Ele elogia a igreja de Tiatira por suas obras, amor, fé, serviço e perseverança, mas também a repreende por tolerar uma mulher chamada Jezabel, que se autodenominava profetisa, ensinava e seduzia os servos de Deus,
a cometerem imoralidade sexual e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus adverte a igreja de Tiatira, que caso Jezabel não se arrependa, ele a lançará em uma cama de dor, e aqueles que se envolverem com ela serão lançados em grande tribulação. Ele também promete dar ao vencedor autoridade sobre as nações, e dar-lhe a estrela da manhã. Esta carta é uma chamada à igreja de Tiatira, e a todas as igrejas, para se manterem fiéis a Jesus e evitarem a sedução dos falsos profetas e ensinamentos heréticos que levam à imoralidade e à idolatria. A igreja deve permanecer pura e obediente à palavra de Deus, mesmo quando enfrentar oposição e perseguição. A quinta carta do Apocalipse é dirigida à igreja de Sardes. Nesta carta, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele repreende a igreja de Sardes, por ter uma reputação de estar viva, mas na realidade estar morta. Jesus adverte a igreja de Sardes para que se arrependa, e fortaleça o que ainda resta antes que ele venha. Ele elogia aqueles que ainda não contaminaram suas vestes, mas também os alerta de que aqueles que não se arrependerem, terão seus nomes apagados do livro da vida. Jesus promete que aqueles que vencerem serão vestidos de branco, e seus nomes não serão apagados do livro da vida. Ele também promete confessar seus nomes diante do Pai e dos seus anjos. Esta carta é uma chamada à igreja de Sardes, e a todas as igrejas, para se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus em espírito e em verdade. A igreja deve se esforçar para manter-se viva e vibrante na sua fé, e não apenas manter uma aparência exterior de religiosidade. A sexta carta do Apocalipse é dirigida à igreja de Filadélfia. Nesta carta, Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha. Ele elogia a igreja de Filadélfia por suas boas obras, por ter guardado a palavra de Deus e por não ter negado o nome de Jesus. Ele promete que por causa de sua perseverança, a igreja será guardada da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, e que ele fará com que aqueles que são de Satanás venham e se prostrem diante de seus pés, e reconheçam que Deus amou. Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem específica para a igreja de Filadélfia é uma mensagem de encorajamento e de promessa de proteção para aqueles que têm perseverança e mantêm a palavra de Deus. A igreja é exortada a manter-se firme em sua fé, e a continuar a fazer boas obras, pois será recompensada por seu trabalho e fidelidade. A carta à igreja de Laodiceia é a última das 7 cartas às igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Nesta carta, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele repreende a igreja de Laodiceia por não ser morna, e nem fria, e por pensar que é rica e não precisar de nada, quando na verdade é miserável, pobre, cega e nua. Jesus exorta a igreja a comprar deles ouro refinado pelo fogo, e vestes brancas para cobrir sua nudez, colírio para ungir seus olhos, e a se arrepender de sua apatia e autoconfiança. Ele promete que aqueles a quem ele ama ele repreende e disciplina, e que a quem vencer, ele concederá sentar-se com ele em seu trono, assim como ele venceu e se assentou com seu Pai em seu trono. Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem para a igreja de Laodiceia é uma chamada ao arrependimento, e à renovação da fé em Jesus Cristo. A igreja é exortada a reconhecer sua condição espiritual verdadeira e a buscar a cura e o fortalecimento que só Jesus pode oferecer. E assim São João deixou 7 cartas para as 7 igrejas, cada uma com suas próprias exortações e promessas.
Essas cartas são um lembrete para nós, cristãos, sobre a importância de manter nossa fé e compromisso com Jesus, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Espero que tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Até a próxima!